Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando aí neste quarto trimestre de 2015, nas revistas da CPAD, com o tema O Começo de Todas as Coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Cláudio Honor Correia de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, Isaac, o sorriso de uma promessa. Então, como o próprio nome indica, Isaac significa aí riso. Um riso, primeiro de dúvida e depois um riso de alegria. Então começa com a dúvida, será? Então, tanto Sara, que era Sarai antes, como Abrão, depois se tornou Abraão, todos dois riram com a notícia de Deus de que Deus lhes daria um filho dos dois. Veja aí, Sarai tinha 90 anos e Abrão tinha 100 anos quando nasceu então Isaac. Então, quando Deus havia falado com eles, primeiro Sarai riu e achou uma mulher de quase 90 anos, ela tinha 89, como é que ia gerar um filho? E depois Abrão também sorriu quando Deus lhe disse que ele teria um filho com Sara, no caso Sarai antes, Então, todos dois sorriram, imaginando, será? Para a idade dessa? Então é dito o quê? Há alguma coisa difícil para Deus? Há alguma coisa impossível para Deus? Então não há nada impossível para Deus. Então quando Sara tinha 90, Abrão tinha 100, nasceu o filho. E o nome que foi designado a ele foi o nome da reação que eles tiveram. Antes, sorrindo, duvidando, e agora, sorrindo, vendo a promessa realizada. Então, o milagre de Deus acontecido. Então, são dois risos aí. Aquele riso que parecia, mas o que as pessoas vão dizer? Tinha também dúvida, mas também tinha aquela exclamação. Já pensou ter um filho nessa idade? Vai ficar todos admirados aí, coisa tremenda isso. Então havia aquela admiração, havia um misto de dúvida e também, depois que nasce, então vem o quê? O riso de alegria. Então esse Isaac é riso, significando todos esses tipos de riso aí. E é a coisa maravilhosa a gente poder rir, se alegrar, ficar feliz quando a promessa de Deus se realiza na vida da gente. Glória a Deus, aleluia. O texto áureo aí está em Gênesis 21:6, que diz: Disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. A verdade prática diz, a promessa divina, ainda que pareça tardia, sempre nos sorri no momento certo e na estação apropriada. Então tem aí a hora de Deus, ou seja, aí a palavra usada é kairos de Deus, a hora certinha de Deus. Então Deus sabe exatamente a hora de realizar, de cumprir uma promessa, porque Ele conhece passado, presente e futuro, para Ele tudo é presente. Então Ele sabe exatamente a hora certa de chegar e cumprir então essa promessa que Ele fez. Nós precisamos procurar pelas promessas de Deus, e a Bíblia está aí cheia de promessas de Deus, e nós podemos orar, conversar com Deus, e Ele vai nos prometer coisas também. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis 21, de 1 a 8, que diz assim: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus lhe tem feito riso,
todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe deu um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Então hoje nós estaremos estudando aí sobre Isaque, mas também estaremos estudando sobre Ismael. Então veja bem, Abrão só teve um filho. Abraão só teve um filho. Então Abrão o quê? Antes dele ter uma aliança com Deus, antes de haver um cumprimento da promessa de Deus, então era Abrão. Abrão só teve um filho. Ele teve um filho com a escrava Agar. Já Abraão, agora esse Abrão que fez aliança com Deus, o seu nome foi mudado para Abraão, só teve um filho. É o filho da promessa, um filho que aconteceu através de um milagre, diferente de Ismael. Ismael foi natural. A escrava egípcia era novinha, bonitinha, então Abrão teve um filho com ela. Então é normal, um homem velho ter um filho com a jovem. É possível? É possível. Agora, o filho da promessa, o filho do milagre, é Isaque. Por quê? Porque foi através de um milagre. Uma mulher de 90 anos e um homem de 100 anos gerarem um filho, é milagre. O homem até é possível, mas a mulher não é. Então, é um milagre. Esse é o filho da promessa, o quê? É espiritual. É um milagre que aconteceu para poder nascer Isaque. Então, enquanto Ismael, o nome dele quer dizer o Senhor vê, Isaque quer dizer riso. Então, como curiosidade para você, Ismael tinha 13 anos quando foi circuncidado. Quando ele tinha 14 anos, nasceu Isaque. Isaque, quando foi desmamado, teve uma festa. Desmamado aí significa aproximadamente 3 anos depois de nascido. Então, ele foi desmamado, fez uma festa. Aí Ismael é expulso, né? Porque nessa festa aí é que Ismael fica aí ridicularizando Isaque, ou então maltratando, ou contando piada, alguma coisa a respeito dele. E Sara então resolve que a Agar deve ser expulsa com seu filho dali, para não herdar a mesma herança do seu filho primogênito, do seu filho legítimo. Abraão no início acha que está errado, mas Deus diz que é para ele ouvir Sara nesse ponto aí, e é para mandar embora Agar e seu filho Ismael. Então Ismael tinha aí 14 quando Isaque nasceu, mais 3 para Isaque ser desmamado. Então Ismael tinha aí 17 anos. Aí pode ser um ano a mais, um ano a menos, mas nós adotamos 17 anos, quando ele é levado então para o deserto pela sua mãe Agar. E quando é então que Isaque é oferecido? Nós sabemos que Isaque vai se casar com 40 anos. A Bíblia tem aí a data, 40 anos Isaque se casou. Então, como para mim, veja bem, não tem na Bíblia, você não vai conseguir achar a data que Isaque foi oferecido. Eu tenho para mim, como Isaque representa Cristo, ele é oferecido no altar, então ele representa Cristo, o mesmo sacrifício, né? Deus pede para Abraão, porque Deus tinha aliança com Abraão. Agora Abraão, agora ele é pai de multidão. Então Deus tinha uma aliança com Abraão. Tudo que era de Abraão era de Deus, e tudo que é de Deus é de Abraão. A aliança diz isso. Então ele podia pedir o filho para Abraão? Podia. Era dele, era de Deus. Então, se esse filho representa Cristo, quando é que Cristo foi crucificado? Com quantos anos? Entendemos que o quê? 33 anos e meio. Então acreditamos o quê? Que Isaque tinha entre 33 anos e 33 anos e meio, quando foi oferecido ali naquele altar. Quando Abraão sobe ao monte, Isaque não sabia que ele ia ser sacrificado. Como é que nós sabemos que ele não sabia? Simples, ele pergunta para o pai dele. Está aqui o fogo, está aqui o cutelo, cadê o cordeiro? Ele não sabia.
Então seu pai Abraão diz o quê? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E Abraão, quando vai subir o monte, ele diz para os seus empregados, olha, nós vamos subir o monte, vamos oferecer um sacrifício e nós voltaremos. Veja bem, ele acreditou que ele ofereceria o seu filho a Deus e retornaria com seu filho. Isso é fé. Então ele sobe o monte, chega lá, é claro, aí agora ele vai falar com Isaac que Deus pediu o seu sacrifício. E Isaac o quê? Aceitou. Veja que o filho foi bem criado por Abraão. Abraão criou aquele menino com fé em Deus e mostrando a sua fé e passando a sua fé para o seu filho. Porque senão Isaac não aceitaria. Mas ele aceitou. Então quando Abraão vai matar Isaac, oferecer Isaac a Deus, então Deus brada do céu, não faça isso. E para Isaac havia o quê? Um sacrifício substituto. Um cordeiro amarrado no mato, Abraão vai lá, pega e oferece a Deus. Mas quando Jesus vai morrer, olha bem, a aliança é o seguinte: se Abraão oferece o seu filho a Deus, Deus tem que oferecer o seu filho a Abraão e a sua descendência. Então quando Deus vai oferecer o seu filho, Abraão já havia morrido. E Jesus não tem como substituí-lo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é crucificado, é oferecido em sacrifício. Glória a Deus, aleluia. Então vamos ver a nossa lição aí, que tem as seguintes partes. Parte 1, Isaac, o sorriso tão esperado. Parte 1, tópico 1, o nascimento do riso. Tópico 2, Isaac e Ismael. Na parte 2 nós temos Isaac, o bem mais precioso de Abraão. Tópico 1, a aprovação das provações. Tópico 2, o encontro de Isaac com Deus. Na parte 3 nós temos o casamento de Isaac. Tópico 1, uma esposa para Isaac. Tópico 2, o casamento de Isaac. Tópico 3, os filhos que não vinham. Na parte 4 nós temos Isaac, o bendito do Senhor. Tópico 1, príncipe de Deus. Tópico 2, profeta de Deus. Vamos ver então a introdução que diz: já haviam-se passado 24 anos desde que Abrão saíra de Ur dos Caldeus. E apesar da promessa que o Senhor lhe fizera quanto à posse das terras de Canaã, o patriarca continuava sem herdeiros. Ele já estava com 99 anos e Sara beirando a casa dos 90. Numa idade tão avançada, teriam eles ainda o prazer de embalar o próprio filho? Para Deus nada é impossível. O Senhor prometeu ao patriarca que um filho haveria de nascer-lhe do ventre amortecido de Sara. Esta, ao ouvir a boa nova, ri-se do que Deus disse. Logo ela veria que, apesar do seu riso, o Senhor cumpriria sua promessa. Ele sempre nos surpreende em nossas limitações. Então nós vemos aqui que Deus chama Abrão. Abrão saiu de Ur dos Caldeus com a sua família, vai para Harã, e de Harã Deus diz para ele: sai aqui dessa terra, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Deus promete: eu vou te abençoar, vou te prosperar, vou fazer uma grande família de você. Então a promessa de Deus. E Abrão então sai, vai morar em Canaã. Sabemos que Abrão desce ao Egito, volta, né? Então depois de muitos anos, aí 24 anos depois, aí então vem o que? A promessa de Deus acontecer. Então às vezes a gente fica impaciente. No mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo imediatista. Tudo tem que acontecer rapidinho. A gente não tem mais paciência para esperar. Veja bem que Abraão, no caso era Abrão antes, ele esperou pacientemente. É claro que nessa espera ele acabou tropeçando. Ele acabou achando que poderia fazer alguma coisa para acontecer aquilo que Deus havia prometido. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos ajudar Deus a cumprir as promessas para nós, né? Mas ali Deus então cumpre a promessa. Depois de 24 anos nasce então o milagre, o filho do milagre, que é o Isaac.